profunda, que dedicaria minhas habilidades e conhecimentos para a melhoria do sofrimento e o bem-estar da humanidade. Então encontraremos um jeito, disse John Carter. Rastavas balançou a cabeça. É fácil dizer, mas impossível de realizar. Não há como escapar de Morgul. Ainda assim, devemos encontrar uma maneira, respondeu o Senhor da Guerra. Prevejo que as dificuldades de escapar da ilha podem não ser insuperáveis. O que mais me preocupa é atravessar os grandes pântanos Tolnoianos. Rastavas balançou a cabeça. Nunca poderemos sair da ilha. Está muito bem patrulhada, por um lado, e há muitos espiões informantes. Muitos dos oficiais que parecem ser macenos vermelhos são, na realidade, homens cujos cérebros fui obrigado a transferir para os corpos de homens normais. Nem mesmo eu sei quem são, pois as operações foram realizadas apenas na presença do Conselho dos Sete Gs, e os rostos dos homens vermelhos foram mantidos mascarados. Alguns desses 7 Gs têm mentes astutas. Eles queriam aqueles em quem podiam confiar para me espanar, e se eu tivesse visto os rostos dos macenos vermelhos a quem dei cérebros de ormas, o plano deles teria sido ineficaz. Agora não sei quais dos oficiais ao meu redor são ormas e quais são homens normais, exceto 2. Tenho certeza de John Carter porque saberia se tivesse realizado uma transferência cerebral em um homem com a pele branca de um jazomiano, e tenho a palavra de John Carter para você. Vordas, além de nós 3, não há ninguém em quem possamos confiar, então tenha cuidado com quem você se torna amigo e com o que diz na presença de outro. Você irá. Aqui ele foi interrompido por um verdadeiro pandemônio que de repente rompeu em outra parte do prédio. Parecia uma mistura horrível de gritos, brados, gemidos e rosnados, como se uma horda de feras selvagens tivesse enlouquecido de repente. Venha, disse Rastavas, para a reprodução dos monstros. Podemos ser necessário. Sétima, os tanques da vida. Rastavas nos levou a uma sala enorme onde vimos um espetáculo que provavelmente nunca havia acontecido em outro lugar em todo o universo. No centro da sala havia um tanque enorme, com cerca de 4 pés de altura, do qual surgiam monstruosidades horríveis, quase além do poder da imaginação humana para conceber, e ao redor do tanque havia um grande número de guerreiros Ormat com seus oficiais, correndo sobre as terríveis criaturas, dominando-as e amarrando-as, ou destruindo-as se fossem desfiguradas demais para funcionar com sucesso como homens de combate. Pelo menos 50% delas precisavam ser destruídas dessa forma. Caricaturas assustadoras da vida que não eram nem besta nem homem. Uma era apenas uma grande massa de carne viva com um olho em algum lugar e uma única mão. Outro havia se desenvolvido com os braços e pernas transpostos, de modo que, quando caminhava, ficava de cabeça para baixo com a cabeça entre as pernas. Os traços de muitos estavam grotescamente deslocados. Narizes, orelhas, olhos e bocas podiam estar espalhados indiscriminadamente por qualquer parte do tronco ou dos membros. Todos esses foram destruídos. Somente foram preservados aqueles que tinham 2 braços e 2 pernas e cujos traços faciais estavam em algum lugar da cabeça. O nariz podia estar sob uma orelha e a boca acima dos olhos. Mas se eles podiam funcionar, a aparência não tinha importância. Rastavas os observava com evidente orgulho. O que você acha deles? Perguntou ao Senhor da Guerra. Muito horríveis, respondeu John Carter. Rastavas aparentou estar magoado. Ainda não fiz nenhuma tentativa para alcançar a beleza, disse ele, e terei que admitir que, até agora, nem mesmo a simetria me foi possível, mas ambas virão. Eu criei seres humanos. Um dia criarei o homem perfeito, e uma nova raça de super-homens habitará Barson belos, inteligentes, imortais. E enquanto isso, essas criaturas terão se espalhado por todo o mundo e o conquistado. Elas destruirão seus super-homens. Você criou um exército frankensteiniano que não apenas o destruirá, mas destruirá a civilização de um mundo. Essa possibilidade nunca passou pela sua cabeça. Sim, tem, mas eu nunca tive a intenção de criar essas criaturas em tal quantidade. Essa é a ideia dos 7 Gs. Eu pretendia desenvolver apenas o suficiente para formar um pequeno exército com o qual conquistar Tonol, para que eu pudesse recuperar minha ilha e meu antigo laboratório. O barulho na sala tinha agora atingido proporções tais que qualquer conversa era impossível. Cabeças gritando rolavam pelo chão. Guerreiros Ormad arrastavam as criaturas recém-criadas que eram consideradas aptas para viver, enquanto novos guerreiros invadiam a câmara para substituí-las. Novos Ormads emergiam constantemente do tanque de cultura, que fervilhava de vida contorcida como um enorme caldeirão de bruxa. E essa mesma cena estava sendo replicada em 40 salas semelhantes por toda a cidade de Morgul.
enquanto um fluxo de novos Ormad saía da cidade para ser domado e treinado por oficiais e pelos Ormads mais inteligentes. Fiquei encantado e aliviado quando Rastavas sugeriu que inspecionássemos outra fase de seu trabalho e nos foi permitido sair daquela verdadeira Câmara dos Horrores. Ele nos levou para outra sala onde o trabalho de reconstrução foi realizado. Aqui, cabeças cresciam novos corpos e corpos sem cabeça, novas cabeças. Ormads que haviam perdido braços ou pernas estavam crescendo novos. Às vezes, essas atividades davam errado, quando nada além de uma única perna brotava do pescoço de uma cabeça decepada. Um caso idêntico estava entre os que vimos nesta sala. O chefe ficou muito irritado com isso e se tornou bastante abusivo, desprezando Rastavas. De que lhe servirá, exigiu ele, tendo apenas uma cabeça e uma perna? Eles te chamam de o mestre da mente de Marte. Puf, você não tem o cérebro de um Sorak. Quando eles produzem da espécie deles, dão um corpo e 6 pernas, para não falar da cabeça. Agora, o que você vai fazer a respeito? É isso que eu quero saber. Bem, disse Rastavas, pensativo. Eu sempre posso redirecionar você e devolver as peças ao tanque de cultura. Não, não, gritou a cabeça. Deixe-me viver. Mas corte essa perna e me deixe tentar crescer um corpo. Muito bem, disse Rastavas. Amanhã. Por que uma coisa assim desejaria viver? Perguntei. Depois que seguimos em frente. É uma característica da vida, por mais baixa que seja sua forma, respondeu Rastavas. Mesmo essas pobres monstruosidades assexuadas, cujo único prazer na vida é comer tecido animal cru, desejam viver. Elas nem mesmo sonham com a existência do amor ou da amizade, não têm recursos espirituais ou mentais para buscar satisfação ou prazer, ainda assim, desejam viver. Eles falam de amizade. Eu disse. A cabeça de Thordurbar me disse para não esquecer que ele era meu amigo. Eles conhecem a palavra, respondeu Rastavas, mas tenho certeza de que não conseguem perceber suas conotações mais sutis. Uma das primeiras coisas que lhes ensinam é obedecer. Talvez ele quisesse dizer que obedeceria a você, serviria a você. Ele pode nem se lembrar de você agora. Alguns deles praticamente não têm memórias. Todas as suas reações são puramente mecânicas. Eles respondem a estímulos repetidos com frequência, às ordens para marchar, lutar, vir e parar. Eles também fazem o que veem a maioria de seus semelhantes fazendo. Vamos, encontraremos a cabeça de Thordurbar e veremos se ela se lembra de você. Será um experimento interessante. Passamos para outra câmara onde trabalhos de reconstrução estavam em andamento, e Rastavas falou com um oficial responsável lá. O homem nos levou até o extremo da sala onde havia um grande tanque no qual torsos estavam crescendo novos braços, pernas ou cabeças, e várias cabeças crescendo novos corpos. Mal chegamos ao tanque quando uma cabeça gritou: Kaur, Vordas. Era o próprio 4008. Kaur, Thordurbar. Respondi. Fico feliz em vê-lo novamente. Não se esqueça de que você tem um amigo em Morbus, disse ele. Em breve terei um corpo novo. Então, se você precisar de mim, estarei pronto. Há um Ormad de inteligência em comum, disse Rastavas. Terei que ficar de olho nele. Você deveria dar a um cérebro como o meu um corpo bonito, disse Thordurbar. Eu gostaria de ser tão bonito quanto Vordas ou seu amigo. Veremos, disse Rastavas. Então se inclinou próximo e sussurrou para a cabeça: não fale mais sobre isso agora. Apenas confie em mim. Quanto tempo levará para crescer um novo corpo para Thordurbar? Perguntou John Carter. 9 dias. Mas pode ser um corpo que ele não consiga usar, e então terá de ser feito novamente. Conquistei muito, mas ainda não consigo controlar o desenvolvimento desses corpos ou qualquer parte deles. Normalmente, sua cabeça irá crescer um corpo. Pode ser um corpo tão mal formado que seja inútil, ou pode ser apenas uma parte de um corpo ou até outra cabeça. Algum dia conseguirei controlar isso. Algum dia conseguirei criar humanos perfeitos. Se existe um Deus Todo-Poderoso, ele pode ressentir essa usurpação de suas prerrogativas, comentou o Senhor da Guerra com um sorriso. A origem da vida é um mistério obscuro, disse Rastavas, e há tanto evidência indicando que ela foi resultado de um acidente quanto a que sugira que foi planejada por um ser supremo. Pelo que entendo, os cientistas da sua Terra acreditam que toda a vida naquele planeta evoluiu a partir de uma forma de vida animal muito simples chamada ameba, uma massa microscópica nucleada de protoplasma sem nem mesmo uma forma rudimentar de consciência ou vida mental. Um criador onipotente poderia muito bem ter produzido a forma de vida mais elevada concebível desde o início, uma criatura perfeita, enquanto nenhuma forma de vida existente em qualquer um dos planetas é perfeita ou sequer se aproxima da perfeição. Agora, em Marte,
seguimos uma teoria de criação e evolução muito diferente. Acreditamos que, à medida que o planeta esfriava, os produtos químicos se combinaram para formar um esporo que foi a base da vida vegetal, da qual, após eras incontáveis, cresceu e floresceu a árvore da vida, talvez no centro do Vale do há 23 milhões de anos, como alguns acreditam, talvez em outro lugar, por eras incontáveis. O fruto dessa árvore passou pelas mudanças graduais da evolução, progredindo aos poucos da verdadeira vida vegetal para uma combinação de planta e animal. Nos estágios iniciais, o fruto da árvore possuía apenas o poder de ação muscular independente, enquanto o caule permanece preso à planta-mãe. Mais tarde, um cérebro se desenvolveu no fruto, de modo que, pendurados ali por seus longos caules, pensavam e se moviam como indivíduo. Então, com o desenvolvimento da percepção, veio uma comparação entre eles, julgamentos eram alcançados e comparados, e assim a razão e o poder de raciocinar nasceram em Barson. Passaram-se eras, muitas formas de vida surgiram e desapareceram na árvore da vida, mas ainda todas estavam ligadas à planta-mãe por caules de diferentes comprimentos. Com o tempo, o fruto da árvore passou a consistir de pequenos homens-planta, como os que agora podem ser encontrados reproduzidos em tamanho enorme no Vale do, mas ainda pendurados nos membros e galhos da árvore pelos caules que cresciam do topo de suas cabeças. Os brotos dos quais floresciam os homens-plantas pareciam grandes nozes com cerca de 1 pé de diâmetro, divididas por paredes duplas em 4 seções. Em uma seção crescia o homem-planta, em outra uma minhoca de 6 patas, na terceira o progenitor do macaco branco, e na quarta o humano primitivo de Barson. Quando o broto se rompeu, o homem-planta permaneceu pendurado na ponta de seu caule, mas as outras 3 seções caíram ao chão, onde os esforços de seus ocupantes aprisionados para escapar os fizeram saltar em todas as direções. Assim, com o passar do tempo, essas criaturas aprisionadas foram espalhadas por toda a superfície do planeta. Durante eras, viveram suas longas vidas dentro de suas cascas duras, saltando e pulando daqui e dali, caindo nos rios, lagos e mares que então existiam na superfície de Barson, para serem ainda mais dispersas pelo novo mundo. Incontáveis bilhões morreram antes que o primeiro humano rompesse os muros de sua prisão e alcançasse a luz do dia. Movido pela curiosidade, ele abriu outras cascas, e o povoamento de Barson começou. A árvore da vida está morta, mas antes de morrer, os homens-plantas aprenderam a se desprender dela, sua bissexualidade permitindo que se reproduzissem à maneira das verdadeiras plantas. Eu os vi no Vale do, disse John Carter, com um pequeno homem-planta crescendo sob cada braço, pendendo como fruta dos caules presos ao topo de suas cabeças. Assim, casualmente, as formas atuais de vida evoluíram, continuou Rastavas, e ao estudá-las todas, desde as formas mais primitivas até as mais complexas, aprendi como reproduzir a vida. Talvez, para sua tristeza, sugere. Talvez, ele concordou. Oitava. O assassino vermelho. Dias se passaram durante os quais Rastavas nos manteve quase constantemente com ele, mas quase invariavelmente havia outras pessoas por perto, de modo que tivemos poucas oportunidades para planejar, pois nunca sabíamos quem era amigo e quem era espião. Pensamentos sobre Janai me enchiam de tristeza, e eu estava sempre atento a algum meio de descobrir seu destino. Rastavas me advertiu para não demonstrar muito interesse pela garota, pois isso poderia levantar suspeitas que poderiam levar à minha destruição, mas ele me assegurou que me ajudaria de qualquer maneira possível, desde que não me expusesse a suspeitas. E um dia ele encontrou o meio. Um número de ormas incomumente inteligente seria enviado perante o Conselho dos 7 Gs para ser examinado quanto à sua aptidão para servir nos guarda-costas pessoais que cada Gedo mantinha, e Rastavas me designou juntamente com outros oficiais para acompanhá-los. Era a primeira vez que eu saía do prédio do laboratório, já que nenhum de nós tinha permissão para deixá-lo, exceto em algum assunto oficial como este. Ao entrar no grande edifício, que era, na verdade, o Palácio dos 7 Gs, toda a minha mente estava ocupada com pensamentos de Janai e a esperança de que eu pudesse vislumbrá-la. Olhei pelos corredores, espreitei pelas portas abertas, cheguei até a considerar deixar a festa e me esconder em um dos quartos por onde passávamos, para então tentar uma busca pelo palácio, mas meu julgamento mais sensato me socorreu, e continuei com os outros até a grande câmara onde se reunia o Conselho dos 7 Gs. O exame dos ormates foi muito minucioso, e ao ouvi-lo atentamente e anotando cada pergunta e resposta e o efeito das respostas sobre os Gs, sementes de um plano foram plantadas em minha mente.
Se eu pudesse conseguir que Todurbar fosse designado para a guarda pessoal de 1G, talvez assim eu pudesse descobrir o destino de Janai. Como as coisas se desenrolaram de maneira tão diferente e que plano bizarro acabou se desenvolvendo, você aprenderá com o tempo. Enquanto ainda estávamos na Câmara do Conselho, vários guerreiros entraram com um prisioneiro, um homem vermelho confiante, um guerreiro endurecido e marcado, cujo rosto zombeteiro e jeito altivo e arrogante pareciam um insulto deliberado e estudado aos seus captores e aos Setges. Era um homem poderoso, apesar dos esforços dos guerreiros com ele. Conseguiu avançar quase até a base do estrado antes que pudesse encontrá-lo. Quem é este homem? Perguntou um dos Gs. Eu sou Gantungur, o assassino de Aur, bradou o prisioneiro com uma voz poderosa. Devolvam minha espada, seus ursos fedorentos, e me deixem mostrar o que um verdadeiro homem de luta pode fazer com essas monstruosidades deformadas de vocês e com vocês também. Me pegaram em redes, o que não é forma de gente decente capturar um guerreiro. Silêncio, ordenou um Jedi, pálido de raiva e sofrendo com a ofensa de ser chamado de rato fedorento. Silêncio, gritou Gantungur. Pelo meu primeiro ancestral, não há homem vivo que consiga fazer Gantungur ficar em silêncio. Disse aqui tente, homem a homem, sua verme choraminga. Levem-no, gritou o Jedi. Levem-no a Rastavas e digam a Rastavas para arrancar seu cérebro e quinhá-lo. Ele pode fazer o que quiser com o corpo. Gantungur lutou como um demônio, derrubando ormados para a direita e para a esquerda, e só foi dominado no final ao ficar preso em suas redes. Então, berrando maldições e insultos, foi arrastado em direção ao laboratório. Pouco depois, os Jedi selecionaram os ormatos que decidiram manter, e conduzimos os demais para fora da Câmara, onde foram entregues aos oficiais para serem designados a tarefas compatíveis com suas habilidades. Então, voltei para o prédio do laboratório sem ter visto Janai ou aprendido qualquer coisa sobre ela. Fiquei terrivelmente desapontado e desanimado. Eu encontrei Rastavas em seu pequeno estudo particular. John Carter e um ormado bastante bem formado estavam com ele. Este último estava de costas para mim quando entrei na sala. Ao ouvir minha voz, ele se virou e me cumprimentou pelo nome. Era Todurbar com seu corpo recém-crescido. Um braço era um pouco mais longo que o outro. Seu tronco estava fora de proporção com suas pernas curtas, e ele tinha 6 dedos em um pé e um polegar extra na mão esquerda, mas, no geral, ele era um espécime bastante bom para um ormado. Bem, aqui estou eu, como novo, exclamou, um amplo sorriso rasgando seu semblante horrível. O que você acha de mim? Fico feliz em tê-lo como amigo, disse eu. Acho que esse seu novo corpo é muito poderoso. Está esplendidamente musculoso, e, de fato, ele estava. Eu deveria, no entanto, gostar de ter um corpo e um rosto como o seu, disse Todurbar. Eu estava justamente conversando sobre isso com Rastavas, e ele prometeu-me conseguir um, se puder. Instantaneamente, lembrei-me de Gantungur, o assassino de Aur, e da sentença que havia sido pronunciada contra ele pelo Jedi. Creio que um bom corpo está esperando por você no laboratório, disse. Depois contei-lhes a história de Gantungur. Agora a decisão cabe a Rastavas. O Jedi disse que ele poderia fazer o que quisesse com o corpo. Vamos dar uma olhada no homem, disse o mestre da mente de Marte, e começou a conduzi-los para a sala de recepção, onde novas vítimas eram mantidas aguardando suas ordens. Encontramos Gantungur firmemente amarrado e fortemente vigiado. À nossa vista, ele começou a berro e a vociferar, insultando todos os 3 indiscriminadamente. Parecia ter uma disposição extremamente maligna. Rastavas olhou para ele por um momento em silêncio, então dispensou os guerreiros e oficiais que o haviam trazido. Nós cuidaremos dele, disse ele. Informe ao Conselho dos 7 Gs que seu cérebro será queimado e seu corpo colocado em algum uso útil. Ao ouvir isso, Gantungur entrou em tal fúria que pensei que ele havia enlouquecido, e talvez realmente tivesse. Rangendo os dentes e espumando pela boca, chamou Rastavas de tudo o que pôde imaginar. Rastavas se voltou para Todurbar. Você consegue carregá-lo? Perguntou. Para responder, o ormado pegou o homem vermelho tão facilmente como se ele não tivesse peso e o lançou sobre um ombro largo. O novo corpo de Todurbar era de fato uma montanha de força. Rastavas nos guiou de volta ao seu gabinete particular, através de uma pequena porta, para uma câmara que eu não havia visto antes. Ali estavam 2 mesas, separadas por cerca de 50 centímetros, com um tampo de uma bela placa polida de hercita maciça. Em uma extremidade das mesas havia uma prateleira sobre a qual estavam 2 recipientes de vidro vazios e 2 recipientes semelhantes,
cheios de um líquido claro e incolor que se assemelhava à água. Abaixo de cada mesa havia um pequeno motor. Havia inúmeros instrumentos cirúrgicos cuidadosamente arranjados, vários recipientes contendo líquidos coloridos e parafernália como a que se encontra em um laboratório ou hospital, cujo uso eu não conhecia, pois sou, primeiro e principalmente, um homem de luta e nada mais. Rastavas ordenou que Thordurbar colocasse Gantungur em uma das mesas. Agora suba na outra você mesmo, disse ele. Você realmente vai fazer isso? Exclamou Thordurbar. Você vai me dar um corpo e um rosto novos e lindo. Eu não chamaria de particularmente lindo, disse Rastavas, com um leve sorriso. Oh, é maravilhoso! Exclamou Thordurbar. Serei seu escravo para sempre se você fizer isso por mim. Embora Gantungur estivesse firmemente amarrado, foi preciso tanto John Carter quanto eu para segurá-lo enquanto Rastavas fazia 2 incisões em seu corpo, uma em uma veia grande e outra em uma artéria. A essas incisões, ele fixou as extremidades de 2 tubos, um dos quais estava conectado por um recipiente de vidro vazio e o outro ao recipiente semelhante contendo líquido incolor. Com as conexões feitas, ele apertou um botão que controlava o pequeno motor sob a mesa, e o sangue de Gantungur foi bombeado para o pote vazio enquanto o conteúdo do outro pote foi forçado para as veias e artérias esvaziadas. Claro que Gantungur perdeu a consciência quase imediatamente após o motor ser ligado, e eu suspirei aliviado ao ouvir a última vez que ele falou. Quando todo o sangue foi substituído pelo líquido incolor, Rastavas removeu os tubos e fechou as aberturas do corpo com pedaços de material adesivo. Então voltou-se para Thordurbar. Você tem certeza de que quer ser um homem vermelho? Ele perguntou. Mal posso esperar, respondeu o malandro. Rastavas repetiu a operação que acabará de realizar em Gantungur depois. Ele borrifou os 2 corpos com o que nos disse ser uma solução antisséptica forte depois ele mesmo, esfregando as mãos cuidadosamente. Agora escolheu uma faca afiada entre os instrumentos e removeu os couros cabeludos de ambos os corpos, seguindo a linha do cabelo ao redor de cada cabeça. Feito isso, ele cerrou o crânio de cada um com uma pequena serra circular presa à extremidade de um eixo flexível e giratório, seguindo a linha que havia exposto ao remover os couros cabeludos. Foi uma operação longa e maravilhosamente habilidosa que se seguiu, e ao final de 4 horas ele transferiu o cérebro de Thordurbar para o cérebro de quem era Gantungur, conectou habilmente os nervos e gânglios cotados, substituiu o crânio e o couro cabeludo, e amarrou a cabeça firmemente com material adesivo, que não era apenas antisséptico e curativo, mas também anestésico localmente. Agora ele reaqueceu o sangue que havia retirado do corpo de Gantungur, adicionando algumas gotas de uma solução química clara, e ao retirar o líquido das veias e artérias, bombeou o sangue de volta para recompor. Imediatamente após isso, ele aplicou uma injeção hipodérmica. Em 1 hora, disse ele, Thordurbar vai despertar para uma nova vida em um novo corpo. Foi enquanto eu observava essa operação maravilhosa que um plano insano me ocorreu, pelo qual eu poderia eventualmente alcançar o lado de Janai, ou pelo menos descobri que destino havia alcançado. Virei-me para Rastavas. Você poderia restaurar o cérebro de Gantungur em sua cabeça se quisesse? Perguntei. Certamente. Ou poderia colocá-lo no crânio abandonado de Thordurbar? Sim. Quanto tempo depois da remoção de um cérebro você precisa substituí-lo por outro? O líquido que bombeio nas veias e artérias de um corpo o preservará indefinidamente. O sangue que retirei também é preservado de forma similar. Mas aonde você quer chegar? Quero que você transfira meu cérebro para o corpo que era de Thordurbar, disse eu. Você está louco? Perguntou John Carter. Não, bem, talvez um pouco. Se o amor for loucura, como armado, posso ser enviado ao Conselho dos 7 Gs e talvez escolhido para servi-lo. Sei que posso ser escolhido, pois sei que respostas dar às suas perguntas. Uma vez lá, posso encontrar a oportunidade de descobrir o que aconteceu com Janai. Talvez eu até consiga resgatá-la. E quando tiver sucesso ou falhado, Rastavas poderá devolver meu cérebro ao meu próprio corpo. Você fará isso, Rastavas? Rastavas olhou para John Carter com um olhar interrogativo. Não tenho direito de impor objeções, disse o senhor da guerra. O corpo e o cérebro de Vordas são dele. Muito bem, disse Rastavas. Ajude-me a levantar o novo Thordurbar da mesa e depois deite-se lá você mesmo. Nona, homem enhormado. Quando recuperei a consciência, a primeira visão que meus olhos encontraram foi a do meu próprio corpo deitado sobre uma laje de ercita a poucos centímetros de mim. Foi uma experiência bastante horrível, olhar para o próprio cadáver. Mas quando me sentei e olhei para o meu novo corpo, foi ainda pior. Eu não havia previsto o quão horrível seria ser um homem com um rosto horrível e um corpo mal formado.
Quase senti aversão em me tocar com minhas novas mãos. E se algo acontecesse com Rastavas? Quebrei em um suor frio só de pensar. John Carter e o grande cirurgião ficaram me observando. O que aconteceu? Perguntou este último. Você parece doente. Eu lhe contei do medo que de repente me acometera. Ele deu de ombro. Seria muito ruim para você, disse. Existe outro homem no mundo, provavelmente o único outro homem em todo o universo, que poderia restaurar seu cérebro ao seu corpo se algo acontecesse comigo, mas você nunca conseguiria levá-lo a Morbus enquanto os Ormads governarem aqui. Quem é ele? Perguntei. Vadvaro. Agora um príncipe de Dor. Ele era Ulisses Paxton de Jason, e ele foi meu assistente no meu laboratório em Tonal. Foi ele quem transferiu meu velho cérebro para este novo corpo. Mas não se preocupe, eu vivi mais de 1000 anos. Os Ormads precisam de mim, não há razão para que eu não viva mais 1000 anos. Antes disso, terei treinado outro assistente, para que ele possa transferir meu cérebro para um novo corpo. Veja, eu deveria viver para sempre. Espero que sim, disse eu. Nesse momento, descobri o corpo do assassino de Aur caído no chão. O que aconteceu com Thor Durbar? Perguntei. Ele não deveria ter recuperado a consciência antes de mim. Eu me certifiquei de que ele não fizesse isso, disse Rastavas. John Carter e eu decidimos que seria melhor se ninguém além de nós dois soubéssemos que seu cérebro havia sido transferido para o corpo de um Ormad. Você estava certo. Deixe que pensem que sou totalmente um Ormad. Leve Thor Durbar para o meu gabinete. Que ele venha até lá. Mas antes disso você deve estar fora de vista. Vá para o laboratório e ajude com o surgimento dos novos Ormads. Diga ao oficial lá que eu o enviei. Mas Thor Durbar não vai me reconhecer quando me vir mais tarde. Acho que não. Ele nunca viu seu próprio rosto com frequência suficiente para se familiarizar com ele. Há poucos espelhos em Morbus, e seu novo corpo era uma aquisição tão recente que há poucas chances de ele reconhecê-lo. Se isso acontecer, teremos que contar a ele. Os próximos dias foram extremamente desagradáveis. Eu era um Ormad. Tive que conviver com Ormais e comer tecido animal cru. Rastavas me armou, e eu tive que destruir as terríveis aberrações da humanidade que se contorciam para fora de seus terríveis tanques, tão deformadas que eram inúteis até mesmo como Ormads. Um dia, encontrei Teaiton, com quem eu havia voado até Morbus nas costas de uma lagoa. Ele me reconheceu, ou pelo menos achou que sim. Caur, Thor Durbar, ele me cumprimentou. Então você tem um corpo novo. O que aconteceu com meu amigo, Vordas? Não sei. Eu disse. Talvez ele tenha ido para os tanques. Ele falava de você com frequência antes de eu perdê-lo de vista. Ele estava muito ansioso para que você e eu nos tornássemos amigos. Por que não? Perguntou Teaiton. Acho que é uma excelente ideia. Eu disse. Pois queria todos os amigos que pudesse ter. O que você está fazendo agora? Sou membro da guarda pessoal do terceiro Gid. Moro no palácio. Isso é ótimo. Eu disse. E suponho que você vê tudo o que acontece lá. Vejo bastante coisa. Isso me faz querer ser um Gid. Eu gostaria de ter um corpo novo como eles têm. Eu me pergunto o que aconteceu com a garota que foi levada ao palácio ao mesmo tempo que Vordas. Arrisquei. Que garota? Ele perguntou. Ela se chamava Janai. Ah, Janai. Ela ainda está lá. 2 dos Giz a querem. E os outros não deixam nenhum dos dois ficar com ela. Pelo menos até agora. Eles vão fazer uma votação sobre isso em breve. Acho que todos eles a querem. Ela é a mulher mais bonita que capturaram em muito tempo. Ela está segura por enquanto. Então, eu perguntei. O que você quer dizer com segura? Ele exigiu. Ela terá muita sorte se algum dos Giz adquirir. Ela terá o melhor de tudo. E não precisará ir para os tanques de Rastavas. Mas por que você está tão interessado nela? Talvez você a queira para si mesmo. E ele caiu na risada. Ele realmente teria ficado surpreso se soubesse que havia acertado em cheio. Como você gosta de ser membro da guarda pessoal de um Gedo? Eu perguntei. Está muito bom. Sou bem tratado. Tenho bastante para comer e um lugar bom para dormir. E não preciso trabalhar duro. Além disso, tenho muita liberdade. Posso ir aonde quiser na ilha de Morbus, exceto aos aposentos privados dos Giz. Você não pode sair deste laboratório. Ele tocou numa medalha pendurada em uma corrente no pescoço. É isso, disse ele, que me dá tanta liberdade. Mostra que estou a serviço do terceiro Gid. Ninguém ousa interferir comigo. Sou uma pessoa muito importante. Thor Durbar, sinto muito por você, que é apenas um pedaço de tecido animal que pode andar por aí e falar. É bom ter um amigo tão importante como você, eu disse. Especialmente alguém que irá me ajudar, se puder. Como assim ajudar você?
Ele perguntou. Os Jedi estão constantemente chamando novos guerreiros para substituir aqueles que são mortos. Eu seria um bom guerreiro para o guarda-costas de um Jedi, e seria bom se você e eu pudéssemos ficar juntos. Então, se eu for escolhido para aparecer diante deles para exame, você pode falar bem de mim quando perguntarem quem me conhece. Ele pensou nisso por um minuto à sua maneira lenta, mas finalmente disse, por que não? Você parece muito forte, e às vezes, quando os membros da guarda começam a brigar entre si, é bom ter um amigo forte. Sim, eu vou te ajudar, se eu puder. Às vezes eles nos perguntam se conhecemos um bom guerreiro forte que seja inteligente, e então eles o chamam e o examinam. Claro que você não é muito inteligente, mas pode ser que consiga passar por ser tão forte. Quão forte você é exatamente? Na verdade, eu mesmo não sabia. Eu sabia que era bastante forte, porque levantava corpos com facilidade. Então eu disse, realmente não sei. Você poderia me levantar? Ele perguntou. Eu sou uma pessoa muito pesada. Eu posso tentar. Eu disse. Eu o peguei com muita facilidade. Ele não parecia pesar nada. Então pensei em ver se conseguia jogá-lo por cima da minha cabeça. Consegui além das minhas expectativas, e também das dele. Eu o arremessei quase até o teto da sala e o peguei quando ele desceu. Ao colocá-lo de pé, ele olhou para mim espantado. Você é a pessoa mais forte de Morgoth. Ele disse, nunca houve ninguém tão forte quanto você. Vou contar ao terceiro Jet sobre você. Ele se foi então, deixando-me bastante esperançoso. No máximo, eu tinha antecipado que Rastavas poderia algum dia me incluir em uma missão de Ormados a serem examinados pelos Jets, mas como as fileiras dos guarda-costas eram frequentemente preenchidas por recrutas das aldeias fora da cidade, não havia como saber quanto tempo eu teria que esperar por tal oportunidade. Rastavas me designou como servo pessoal de John Carter, para que não fôssemos separados, e como ele trabalhava constantemente com Rastavas, nós três estávamos frequentemente juntos, na presença de outros. Eles me tratavam como teriam tratado qualquer outro ormado como um servo mudo e ignorante, mas quando estávamos sozinhos, me aceitavam vivamente como igual. Ambos se maravilhavam com minha força enorme, que era apenas um dos acidentes do crescimento do novo corpo de Todurbar, e eu tinha certeza de que Rastavas teria gostado de me fatiar e me devolver as cubas na esperança de produzir uma nova linhagem de ormados superpoderosos. John Carter é uma das pessoas mais humanas que eu já conheci. Ele é, em todos os sentidos da palavra, um grande homem, um estadista, um soldado, talvez o maior espadachim que já existiu, sombrio e temível em combate, mas, apesar de tudo, ele é modesto e acessível, e nunca perdeu o senso de humor. Quando estávamos sozinhos, ele brincava comigo sobre minha recém-adquirida beleza, rindo de forma contida até tremer de tanto rir, e eu era, de fato, uma visão que inspirava tanto risos quanto horror. Meu grande torso em pernas curtas, meu braço direito chegando abaixo do joelho, meu braço esquerdo apenas um pouco abaixo da linha da cintura. Eu estava completamente fora de proporção. Seu rosto é realmente seu maior patrimônio, ele disse, depois de me olhar por um longo tempo. Eu gostaria de levá-lo de volta a Hélio como você é e apresentá-lo no próximo Leve do Jedak. Você sabe, é claro, que era considerado um dos homens mais bonitos de Hélio. Eu diria, aqui está o nobre Vordash, um padvar da guarda do Senhor da Guerra, e como as mulheres se aglomerariam ao seu redor. Meu rosto realmente era algo que prendia a atenção. Nenhuma característica estava colocada onde deveria, e todas estavam fora de proporção, algumas grandes demais e outras pequenas demais. Meu olho direito ficava muito acima na testa, logo abaixo da linha do cabelo, e era 2 vezes maior que meu olho esquerdo, que estava cerca de meio centímetro à frente da minha orelha esquerda. Minha boca começava na parte inferior do queixo e subia em um ângulo de cerca de 45 graus até um ponto logo abaixo do meu enorme olho direito. Meu nariz mal passava de um botão e ocupava o lugar que meu pequeno olho esquerdo deveria ter. Uma orelha era pequena e próxima à cabeça, a outra, uma massa pendente que chegava quase ao meu ombro. Isso me levava a acreditar que a simetria dos humanos normais talvez não fosse inteiramente um acidente, como Rastavas acreditava. Todurbar, com seu novo corpo, queria um nome em vez de um número. Então John Carter e Rastavas o batizaram de Tunga, uma transposição das sílabas do primeiro nome de Gantungo. Quando contei a eles sobre minha conversa com Teaitonf, concordaram comigo que eu deveria manter o nome Todurbar. Rastavas disse que contaria a Tongan que ele havia implantado um novo cérebro ormado em seu corpo antigo, e isso ele fez na primeira oportunidade. Pouco depois,
encontrei Tung em um dos corredores do laboratório. Ele me olhou atentamente por um momento, e então me parou. Qual é o seu nome? Ele exigiu. Thor Durbar. Respondi. Ele estremeceu visivelmente. Você é realmente tão horrível quanto parece. Ele perguntou. E então, sem esperar minha resposta, disse, fique fora da minha vista se não quiser ir para o incinerador ou para os tanques. Quando contei a John Carter e Rastavas sobre isso, eles deram uma boa risada. Era bom rir de vez em quando, pois havia pouca coisa aqui que fosse divertida. Eu estava preocupado com Janai, assim como com a possibilidade de nunca mais recuperar meu corpo anterior. Rastavas estava desanimado por causa do fracasso de seu plano de recuperar seu antigo laboratório em Tonal e se vingar de Vobiska, o Gedak. E John Carter se entristecia constantemente, eu sabia, pelo destino de sua princesa. Enquanto conversávamos lá no escritório particular de Rastavas, um oficial do palácio foi anunciado, e sem esperar ser convidado, ele entrou na sala. Vim buscar o Ormat chamado Thor Durbar, disse ele. Mande chamá-lo sem demora. Esta é uma ordem do Conselho dos 7G, disse o oficial. Era um sujeito taciturno e arrogante, sem dúvida um dos cativos ruivos nos quais o cérebro de um Ormad havia sido transplantado. Rastavas deu de ombros e apontou para mim. Este é Thor Durbar, disse. X seu encontro Janai. Outros 7 Ormads estavam alinhados comigo diante do estrado onde se sentavam os 7Gs. Eu era, talvez, o mais feio de todos. Eles nos fizeram muitas perguntas. Era, de certa forma, um teste de inteligência rudimentar, pois queriam Ormads acima da média em inteligência para servirem neste corpo seleto de guardas monstruosos. Eu viria a aprender que eles também estavam começando a se importar um pouco com a aparência, pois um dos Gs olhou demoradamente para mim. Em seguida, acenou para que eu saísse de lado. Não queremos uma criatura tão horrível na guarda, disse ele. Olhei ao redor, para os outros Ormads na câmara, e realmente não conseguia ver muita diferença entre eles e eu. Todos eram monstros horríveis. Que diferença faria eu ser um pouco mais horrível? Claro que não havia nada que eu pudesse fazer, e muito desapontado, dei um passo para trás da linha. 5 dos 7 restantes eram pouco mais que idiotas, e foram eliminados. Os outros 2 talvez fossem retardados de alto nível, no máximo, mas foram aceitos. O terceiro Gid falou com um oficial. Onde está o Ormad que eu enviei chamar? Exigiu. Thor Durbar. Eu sou Thor Durbar, disse eu. Venha aqui, disse o terceiro Gid. E novamente subi até a base da plataforma. Um dos meus guardas diz que você é a pessoa mais forte de Morbor. Continuou o terceiro Gid. É mesmo? Eu não sei. Respondi, eu sou muito forte. Ele diz que você pode lançar um homem até o teto e pegá-lo de novo. Deixe-me ver você fazer isso. Peguei um dos Ormans rejeitados e o joguei o mais alto que pude. Aprendi então que eu não conhecia minha própria fossa. A sala era bastante alta, mas a criatura bateu no teto com um baque surdo e caiu de volta nos meus braços, inconsciente. Os 7Gs e os outros na sala me olharam com espanto. Ele pode não ser bonito, disse o terceiro Ged, mas eu o tomarei como meu guarda. O Ged que havia me afastado objetou. Os guardas devem ser inteligentes, disse ele. Esta criatura parece não ter cérebro algum. Vamos ver, disse outro Ged. E então eles começaram a me fazer uma enxurrada de perguntas. Claro que eram perguntas simples, que o mais ignorante dos homens vermelhos poderia responder facilmente, pois os interrogadores tinham apenas o cérebro e a experiência de Ormats. Afinal, ele é muito inteligente, disse o terceiro Gid. Ele responde todas as nossas perguntas com facilidade. Insisto em tê-lo. Vamos sortear para ver quem fica com ele, disse o primeiro Gid. Não faremos nada disso, resmungou o terceiro Gid. Ele me pertence. Fui eu quem o chamou. Nenhum de vocês jamais ouviu falar dele. Vamos votar sobre isso, disse o quarto Gid. O quinto Gid, que me havia rejeitado, não disse nada, apenas ficou ali franzindo a testa. Eu o tinha feito passar vergonha ao me mostrar tão desejável que muitos Gids me queriam. Vamos, disse o sétimo Gid. Vamos fazer uma votação para ver se o premiamos ao terceiro Gid ou se sorteamos para ele. Não percam tempo, disse o terceiro Gid, pois eu vou levá-lo de qualquer maneira. Ele era um homem grande, maior que todos os seus companheiros. Você está sempre causando problemas, resmungou o primeiro Gid. É o resto de vocês que está causando problemas, retrucou o terceiro Gid, tentando me privar do que é justamente meu. O terceiro Gid está certo,
disse o segundo Jed. Nenhum de nós tem qualquer reivindicação sobre este Ormad. Estávamos dispostos a vê-lo rejeitado até que o terceiro Jed provou que ele seria um guarda desejável. Eles discutiram por muito tempo, mas finalmente cederam ao terceiro Jed. Agora eu tinha um novo mestre. Ele me colocou no comando de um dos seus próprios oficiais e eu fui levado para ser iniciado nas funções de guarda no Palácio dos Sete Jed de Morgoth. O oficial me conduziu a uma grande sala de guarda onde havia muitos outros guerreiros Ormad. Theaiton estava entre eles, e não perdeu tempo em reivindicar o crédito por eu ter sido escolhido para a guarda. Uma das primeiras coisas que me ensinaram foi que eu deveria lutar e morrer, se necessário, em defesa do terceiro Jed. Recebi o emblema da guarda para usar ao redor do pescoço. Então o oficial se encarregou de me treinar no uso da espada longa. Tive que fingir um pouco de torpeza para que ele não descobrisse que eu já estava mais familiarizado com a arma do que ele. Ele me elogiou pela aptidão e disse que me daria instruções diárias a partir daí. Achei meus colegas guardas um bando estúpido e egoísta de idiotas. Todos eram ciumentos uns dos outros e dos sete Jeds que, afinal, não passavam de ormados com os corpos de homens vermelhos. Descobri que apenas o medo os mantinha sob controle, pois eles eram apenas inteligentes o suficiente para ressentir a própria sorte e invejar os oficiais e Jeds que tinham poder e autoridade. O terreno estava pronto para motim ou revolução. Era apenas uma corrente submersa que se percebe se tivesse inteligência, pois eles temiam espiões e informantes demais para expressar seus verdadeiros sentimentos em voz alta. Agora eu me irritava com cada atraso que me impedia de procurar por Janai. Não ousei fazer qualquer inquérito sobre ela, pois isso imediatamente teria despertado suspeitas. Tampouco me atrevi a vasculhar o palácio até conhecer melhor seus costumes e sua vida. No dia seguinte, fui levado com um destacamento de guardas além das muralhas da cidade, entre as aldeias lotadas dos ormados comuns. Ali vi milhares de criaturas monstruosas, estúpidas e taciturnas, sem prazeres além de comer e dormir, e com inteligência apenas suficiente, normalmente, para se sentirem insatisfeitas com seu destino. Havia muitas, é claro, com menos cérebro e nem mais imaginação do que as bestas. Somente essas estavam satisfeitas. Vi inveja e ódio nos olhares que muitos deles lançavam sobre nós e nossos oficiais, e havia murmúrios rosnantes depois que passávamos, que nos seguiam como o lamento baixo do vento na esteira de um avião. Cheguei à conclusão de que os sete Jeds de Morgoth iriam encontrar muitos obstáculos no caminho de seu grandioso plano de conquistar um mundo com essas criaturas, e o mais insuperável de todos seriam as próprias criaturas. Finalmente, aprendi os caminhos do palácio e como me orientar nele, e na primeira vez em que fiquei fora de serviço, comecei uma busca sistemática por Janai. Sempre me movia rapidamente, como se estivesse em alguma missão importante. Então, quando encontrava oficiais ou ormats, eles não prestavam atenção em mim. Um dia, ao chegar ao final de um corredor, um ormat saiu da porta e me encarou. "O que você está fazendo aqui?" ele exigiu. "Você não sabe que estes são os aposentos das mulheres e que ninguém pode entrar aqui, exceto aqueles que as guardam?" "Você é um dos guardas?" perguntei. "Sim, agora vá embora. E não volte aqui novamente. Deve ser um posto muito importante, guardar as mulheres", disse eu. Ele se encheu de orgulho perceptivelmente. "De fato é. Apenas os guerreiros mais confiáveis são escolhidos." "As mulheres são muito bonitas?" perguntei. "Muito", disse ele. "Certamente te invejo. Gostaria de poder ser um guarda aqui também. Faria-me feliz ver essas mulheres lindas. Nunca vi uma. Apenas ter um vislumbre delas seria maravilhoso." "Bem", disse ele. "Talvez não faça mal algum deixar você dar uma pequena espiada. Você parece ser um rapaz muito inteligente. Qual é o seu nome?" "Eu sou Thor Durbar", eu disse. "Estou na guarda do terceiro Jed." "Você é Thor Durbar, o homem mais forte de Morgoth?" ele perguntou. "Sim, sou eu. Ouvi falar de você. Todo mundo está falando sobre você e sobre como você arremessou um ormat contra o teto da Câmara do Conselho com tanta força que o matou. Ficarei muito contente em deixar você ver as mulheres, mas não conte a ninguém que eu fiz isso." Claro que não, garanti a ele. Ele se dirigiu à porta no fim do corredor e a abriu. Além dela havia uma grande câmara na qual estavam várias mulheres e alguns ormados assexuados que evidentemente eram seus servos. "Você pode entrar", disse o guarda. "Eles vão pensar que você é outro guarda." Entrei na sala e olhei rapidamente ao redor, e enquanto fazia isso meu coração disparou na garganta, pois, lá no fundo da sala, estava Janai. Esquecendo de tudo mais,
Comecei a atravessar em direção a ela. Esqueci do guarda. Esqueci que eu era um monstro horrível. Esqueci de tudo. Exceto que ali estava a mulher que eu amava e ali estava eu. O guarda me alcançou e pousou uma mão em meu ombro. Ei, para onde você vai? Ele exigiu. Então eu recobrei minha consciência. Eu queria olhar mais de perto para elas. Eu disse. Queria ver o que os gays viam nas mulheres. Bem, você já viu o suficiente. Eu mesmo não vejo o que eles veem nelas. Vamos, agora você deve sair. Enquanto ele falava, a porta por onde havíamos entrado se abriu novamente, e o terceiro Jedi entrou. O guarda encolheu-se de terror. Rápido! Ele arfou. Misture-se com o servo. Finja que é um deles. Talvez ele não perceba você. Eu me aproximei rapidamente de Janai e me ajoelhei diante dela. O que você quer? Ela exigiu. O que está fazendo aqui? Ormad, você não é um de nossos servos. Tenho uma mensagem para você. Eu sussurrei. Toquei-a com a mão. Não pude evitar. Quase não consegui resistir ao enorme impulso que sentia de envolvê-la em meus braços. Ela se encolheu de mim, com uma expressão de repulsa e desgosto no rosto. Não me toque, Ormad. Ela disse. Ou chamarei o guarda. Então me lembrei do monstro horrível que eu era. E me afastei dela. Não chame o guarda até que você tenha ouvido minha mensagem. Implore. Não há ninguém aqui para me enviar qualquer mensagem que eu queira ouvir, disse ela. Ah, Vordaz, eu disse. Você o esqueceu. Esperei ansiosamente para notar sua reação. Vordaz, ela sussurrou. Ele te enviou para mim. Sim, ele me disse para te encontrar. Ele não sabia que você estava morta. Ele me disse que, se eu te encontrasse, deveria te dizer que dia e noite ele estava procurando algum plano pelo qual pudesse levar você para longe de Morgoth. Não pode haver esperança, disse ela, mas diga a ele que não o esqueci e jamais o esquecerei. Todos os dias penso nele, e agora todos os dias o abençoarei por pensar em mim e desejar me ajudar. Estava prestes a dizer mais a ela, para contar que Vordaj amava, para ver se isso a agradaria ou não, mas então ouvi uma voz alta exigir: o que vocês estão fazendo aqui? E, ao me virar, vi que o primeiro Jin havia entrado na sala e estava confrontando o terceiro Jin com acusação. Vim atrás da minha escrava, respondeu este último. O que você vai fazer a respeito? Essas mulheres não foram distribuídas pelo conselho. Você não tem direito a nenhuma delas. Se precisar de mais escravas, peça alguns ormados adicionais. Vamos, saia daqui. Para responder, o terceiro Jin atravessou a sala e agarrou Janai por um braço. Venha comigo, mulher, ordenou. E começou a arrastá-la em direção à porta. Então o primeiro Jin sacou sua espada e bloqueou o caminho. A espada do terceiro Jin surgiu de sua bainha, e os dois homens se enfrentaram, o que obrigou o terceiro Jin a soltar Janai. O duelo foi um espetáculo raro de mais esgrima, mas eles pulavam pelo quarto tanto e cortavam e golpeavam tão terrivelmente em todas as direções que os outros ocupantes da câmara tinham que se manter constantemente em movimento para evitar ferimento. Eu tentava sempre me manter entre eles e Janai. E finalmente, me encontrei perto da porta com a garota bem ao meu lado. A atenção do guarda, assim como de todos os outros na sala, estava fixada nos dois combatentes, e a porta estava logo atrás de nós. Em nenhum outro lugar Janai poderia estar em maior perigo do que aqui. Talvez nunca mais eu tivesse uma oportunidade como aquela de tirá-la desses aposentos em que ela era prisioneira. Para onde eu poderia levá-la? Eu não sabia, mas tirá-la daqui já seria algo. Se, de alguma forma, eu pudesse contrabandear ela para o laboratório, eu tinha certeza de que John Carter e Rastavas encontrariam algum lugar para escondê-la. Aproximando meu rosto feio do dela, tão bonito, sussurrei: venha comigo, mas ela se encolheu. Por favor, não tenha medo de mim, implore. Estou fazendo isso por Vordaj, porque ele é meu amigo. Quero tentar ajudá-la. Muito bem, ela disse. Sem mais hesitar, olhei rapidamente ao redor da sala. Ninguém estava prestando atenção em nós. Todos os olhos estavam voltados para os combatentes. Peguei a mão de Janai. Juntos, deslizamos pela porta para o corredor além. Guerra dos 7 Gs. Agora que estávamos fora da sala onde Janai havia sido aprisionada, eu não tinha a menor ideia de onde levá-la. As suspeitas da primeira pessoa que nos visse juntos seriam despertadas. Perguntei a Janai se ela conhecia algum lugar onde eu pudesse escondê-la com segurança até encontrar uma maneira de tirá-la do palácio. Ela disse que não sabia. Ela conhecia apenas a sala em que havia sido aprisionada. Eu a apressei pelo corredor pelo qual eu tinha vindo, mas no topo da rampa que levava ao andar de baixo, vi dois oficiais subindo. Havia uma porta à minha esquerda, e como precisávamos sair da vista imediatamente, abri-a e apressei Janai para o cômodo além.
que, felizmente, estava vazio. Evidentemente, era um depósito, pois havia sacos e caixas empilhados ao longo das paredes. No fim da sala havia uma janela, e em uma das paredes laterais outra porta. Esperei até ouvir os oficiais passando pelo corredor, então abri a porta na parede lateral para ver o que havia além. Havia outro quarto, em um canto do qual havia uma pilha de sedas e peles adormecidas. Tudo estava coberto de poeira, indicando que o quarto não era ocupado há bastante tempo. Em um nicho cortinado havia uma banheira, e de ganchos ao longo da parede pendiam os apetrechos de um guerreiro, até suas armas. O antigo ocupante devia ter partido, esperando retornar, e meu palpite era que ele havia sido um oficial que saiu em alguma expedição e foi morto, pois os apetrechos e armas que haviam sido deixados para trás eram daqueles que um homem de combate usa em ocasiões formais. Nós encontramos um excelente lugar para você se esconder, eu disse. Mantenha a porta deste quarto trancada. Há um ferrolho deste lado. Eu lhe trarei comida quando puder, e assim que for possível eu te levo para um lugar mais seguro. Talvez Vordas venha me ver, ela sugeriu. Não se esqueça de dizer a ele onde estou. Ele viria se pudesse, mas ele está no prédio do laboratório e não pode sair. Você gostaria muito de vê-lo. Não pude resistir a perguntar isso. Muito. De fato, ela disse. Ele ficará feliz em saber disso, e até que ele possa vir, farei o melhor que puder para ajudá-la. Por que você é tão gentil comigo? Ela perguntou. Você parece muito diferente dos outros Ormats que eu já vi. Eu sou amigo de Vordas, eu disse. Farei tudo o que puder por ele e por você. Você não tem mais medo de mim? Não, no começo eu tinha, mas agora não. Você nunca precisará ter medo de mim. Não há nada que eu não faria por você, até mesmo dar minha vida por você. Agradeço. Embora eu não compreenda, ela disse. Algum dia você entenderá, mas ainda não. Agora preciso ir. Seja corajosa e não perca a esperança. Adeus. Eu nem sei seu nome. Sou chamado Todurbar. Eu disse. Agora me lembro de você. Sua cabeça foi cortada na luta em que Vordas e Dotar Sojet foram capturados. Lembro que então você prometeu ser amigo de Vordas. Agora você tem um novo corpo. Eu queria que também me tivessem dado um novo rosto. Eu disse, simulando um sorriso com minha boca enorme e horrível. É o suficiente que você tenha um bom coração. Ela disse. É o suficiente para mim que você pense assim, Janai. E agora, adeus. Ao passar pelo cômodo exterior, examinei os sacos e caixas empilhados ali, e fiquei muito contente ao descobrir que continham comida. Apressei-me em contar a Janai essa boa notícia. Depois, deixei-a e voltei para a sala da guarda. Meus companheiros guardas eram companheiros extremamente desinteressantes. Como a maioria das pessoas estúpidas, falavam principalmente sobre si mesmos e eram grandes fanfarrões. A comida também era um tema de conversa muito importante para eles, e passavam horas contando sobre as grandes quantidades de tecido animal que haviam consumido em várias ocasiões. Quando não havia nenhum oficial por perto, reclamavam contra a autoridade dos GIS, mas faziam isso com medo, pois havia sempre o perigo de espiões ou informantes. Promoções para cargos mais fáceis e maiores porções de tecido animal eram as recompensas por delatar os companheiros. Eu havia retornado há pouco tempo quando um oficial entrou na sala e nos ordenou que colocássemos nossas armas e o acompanhássemos. Ele nos conduziu a uma sala muito grande nos aposentos do terceiro GED, a quem pertencíamos, e lá descobri que todos os seguidores armados do GED estavam reunidos. Havia muito sussurro e especulação. Os oficiais pareciam incomumente sérios, e a atmosfera parecia carregada de apreensão nervosa. Pouco depois, o terceiro GED entrou na sala acompanhado de seus 4 duars principais. Ele estava sangrando de vários ferimentos que haviam sido enfaixados. Eu sabia onde ele os havia adquirido, e me perguntava como o primeiro GED havia se saído. O terceiro GED subiu a um estrado e nos dirigiu a palavra. Você me acompanhará ao conselho dos 7 Gs, ele disse. É seu dever garantir que nenhum mal me aconteça. Obedeça aos seus oficiais. Se for leal, receberá uma ração extra de comida e muitos privilégios. Eu falei. Fomos conduzidos à Câmara do Conselho, que estava lotada com os ormados armados, os guardas pessoais dos 7 Gs. O ar estava tenso com uma excitação contida. Até os ormados mais estúpidos pareciam contagiados por isso. 6 Gs estavam sentados no estrado. O primeiro GED estava envolto em bandagens ensanguentadas. O trono do terceiro GED estava vazio. Cercando nosso GED, abrimos-nos caminho até a base do estrado, mas ele não subiu ao trono. Em vez disso, ficou de pé no chão, de frente para os 6 Gs.
e sua voz e seu comportamento eram truculentos ao se dirigir a eles. Você enviou guerreiros para me prender. Ele disse, eles estão mortos. Não há ninguém em Morgos com poder ou autoridade para me prender. Há alguns entre vocês que gostariam de ser Jeddak e governar o resto de nós. O primeiro Jeddak gostaria de ser Jeddak. Chegou a hora de determinarmos quem é apto para ser Jeddak, pois concordo com outros de vocês que 7 homens não podem governar tão bem quanto um. A autoridade dividida não é autoridade. Você está sob prisão, gritou o primeiro Jeddak. O terceiro Jeddak riu dele. Você está provando ainda mais que não é apto para ser Jeddak, pois você só pode emitir ordens e não pode fazê-las cumprir. O primeiro Jeddak olhou para seus seguidores, dirigindo-se ao seu principal Duar. Prendam-no, ordenou. Levem o traidor morto ou vivo. Os guerreiros do primeiro Jeddak avançaram em nossa direção, abrindo caminho lentamente através de multidões de outros guerreiros. Por acaso, eu estava na primeira fila, de frente para os ormados que se aproximavam. Um grande guerreiro foi o primeiro a empurrar seu caminho até nós. Ele desferiu um ataque contra mim com sua espada. Ele era muito lento e desajeitado, e não tive dificuldade em dar um passo rápido para o lado e desviar. Ele colocou tanta força naquele golpe que, quando errou, perdeu o equilíbrio e caiu nos meus braços. Isso foi maravilhoso. Eu o ergui no ar e o joguei a 50 pés de distância, de modo que ele aterrissou no meio de seus companheiros, derrubando muitos deles no chão. Bom trabalho, Thor-Durbar, gritou o terceiro Jeddak. Você terá toda a carne que quiser por isso. Um segundo homem chegou até mim e eu o arremessei por toda a sala. Eu estava começando a perceber quão enorme era minha força. Parecia absolutamente inacreditável que qualquer criatura pudesse ser tão forte. Depois disso houve uma pausa durante a qual o terceiro Jeddak conseguiu fazer-se ouvir novamente. O terceiro Jeddak. Ele trovejou. Agora me proclamo Jeddak de Morgos. Que os Jeds que desejarem jurar lealdade a mim se levantem. Ninguém se levantou. A situação parecia ruim para o terceiro Jeddak, já que a câmara estava lotada com os guerreiros dos outros Jeds. Também parecia bastante ruim para nós. Eu me perguntei o que o terceiro Jeddak faria. Parecia-me que sua vida já estava perdida de qualquer forma. Não importava o que ele fizesse. Ele se virou e falou com os Dwarf reunidos ao seu redor, e imediatamente ordens foram dadas para recuarmos até a porta. Então a luta começou, enquanto os outros Jeds ordenavam aos seus guerreiros que impedissem nossa fuga. O terceiro Jeddak me chamou pelo nome. Abra caminho até a porta, Thor-Durbar, ele gritou. Pareceu-me que ele estava confiando pesado demais na minha força, mas eu gostava de lutar, e aquilo parecia uma excelente oportunidade para me esbaldar. Eu forcei meu caminho de volta através das nossas próprias fileiras até o que agora era a linha de frente do nosso ataque, e ali descobri que o destino havia me dado uma grande vantagem em uma das minhas deformidades. Meu braço enormemente longo era o braço da espada, que, aliado à minha força sobre-humana e a uma espada longa, permitia-me abrir um caminho através da linha inimiga como por magia, pois aqueles que eu não derrubava se viravam e fugiam diante da intensidade do meu ataque. Havia cabeças, braços, pernas e metades de corpos se contorcendo no chão. Havia cabeças gritando e xingando sob os pés, e corpos sem cabeça correndo pela sala, colidindo indiscriminadamente com amigos e inimigos. Se algum dia houve um caos, foi na grande câmara do Conselho dos 7 Jeds de Morgos. Os Ormads eram, em sua maioria, estúpidos demais para entender o medo, mas quando viram seus oficiais fugindo de mim, seu moral foi destruído, e vencemos até a porta com pouca baixa do nosso lado. De lá, nossos oficiais nos conduziram para fora do palácio, entrando na cidade e descendo a longa avenida até os portões da cidade. Lá, eles não sabiam nada do que estava acontecendo no palácio, e abriram os portões ao comando do terceiro Jeddak. Claro, eles não poderiam nos deter de qualquer forma, pois éramos muito mais numerosos que os guardas nos portões. Eu me perguntei para onde estávamos indo enquanto marchávamos para fora da cidade de Morgos, mas logo descobri, pois na primeira das aldeias exteriores que encontramos, o terceiro Jeddak exigiu sua rendição e anunciou que ele era o Jeddak de Morgos. Ele jurou os oficiais e guerreiros a seu serviço, promoveu muitos dos primeiros, prometeu rações aumentadas aos últimos, deixou um Dwarf para representá-lo e marchou para novas conquistas. Em nenhum lugar ele encontrou oposição, e em 3 dias havia conquistado toda a ilha de Morgos, exceto a própria cidade. Os Dwarfs que ele deixou para trás organizaram os guerreiros locais para enfrentar qualquer força que pudesse ser enviada pelos 6 Jeds que continuavam no comando da cidade, mas durante esses 3 dias nenhum exército saiu de Morgos para contestar o direito do novo Jeddak de governar. No 5º dia,
Marchamos de volta para uma grande vila na costa, perto da cidade, e aqui Ahmed, Jeddak de Morbor, estabeleceu sua capital. Este é o nome que ele adotou, cuja tradução literal é homem único, o homem número um, ou primeiro homem. De qualquer forma, ele era o homem-chefe, e eu acho que de todos os 7 Gs, ele era o mais adequado para ser Jeddak. Ele tinha um físico e um rosto adequados ao seu novo papel, e possuía um dos melhores cérebros de qualquer Hormat que eu conhecia. É claro que tudo o que havia acontecido parecia, na época, ter me colocado em uma situação totalmente desesperadora. Já não estava na cidade além de qualquer esperança de eu poder